Essa noite, nós vamos conhecer a história de uma mulher que encontrou descanso em Cristo, que com um coração angustiado, abatido, triste, enfrentou momentos dificílimos da sua vida, muitas vezes tentando tirar a sua vida, por não encontrar uma solução, até o dia em que Cristo a toma pela mão. E hoje, ela está pronta para contar uma nova história a todos aqueles que um dia sofreram como ela. Amém? Então eu quero que você dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é Deus, enquanto nós recebemos a Lisley. Venha para cá, Lisley, por favor. Seja bem-vinda. Boa noite. Venha para cá. Vamos sentar. Gente, essa é a Lisley, que vai dar um testemunho lindo nessa noite. Uma história linda de como Jesus entrou na sua jornada de vida e como trouxe ela até aqui. Mas eu queria começar dizendo que essa mulher é fotógrafa profissional, gente. E ela é que faz alguns dos milagres aqui nessa igreja. Quando você vê a gente meio bonita aí no Instagram, é trabalho dela, não é a gente que é assim, não. Ela pega aqui, leva para casa, põe no Photoshop, arruma a ruga daqui, põe cabelo em mim do outro lado. E aí ela é que vai, ela diz assim, tá no jeito, pode publicar. Mas ela tem o dom da fotografia e tem servido essa igreja na área de mídia e tem contribuído muito para que o reino de Deus avance. Obrigado mais uma vez. Amém, pastor. Eu que agradeço. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Então, a Lisley tem uma história bem difícil, uma história que começa com o divórcio dos pais aos 7 anos de idade, um divórcio que causou muita dor a uma criança, o coração ficou muito machucado e cresceu numa adolescência sentindo muito a falta do pai, sentindo o desejo pela aceitação, o desejo pelo amor, e nisso aí viveu uma juventude buscando aceitação, buscando significado para a vida. Em todo esse período, a busca pelo amor faz parte disso, né? Então ela acabou tendo alguns relacionamentos durante sua vida toda, que não foram bem sucedidos, que trouxeram mais dor ao coração. Junto nessa jornada veio uma depressão profunda, a tentativa de tirar a vida mais de uma vez? 4 vezes. 4 vezes, até que ela chegou num momento muito difícil da sua vida mesmo. Resumidamente, naturalmente, isso, mas como foi que você chegou aqui na igreja? Como era o teu momento de vida? Como você chegou aqui? Eu conheci a Vineyard através de uma pessoa que ela congrega lá na colina, tentando, mais uma vez, me relacionar emocionalmente com alguém. E frustrada. Como eu falei para o senhor no culto anterior, eu não tenho vergonha de falar daquilo que me quebrou, porque o Senhor pegou todos os cacos e colou de volta, e fez um vaso novo. E foi muito difícil, porque eu já tinha passado muitas coisas lá atrás, no antigo relacionamento, um relacionamento que me quebrou como mulher. A gente vive tanto a vida do outro, pastor, que quando o outro vai embora, a gente não sabe o que fazer. E no momento em que eu precisei
eu fui abandonada no momento mais crítico da minha vida, que foi a depressão. Eu fui abandonada. Mas Deus, Ele nos apresenta os improváveis. Sim. Ele nos apresenta os amigos dele. E o Senhor, e eu pedia isso incansavelmente para o Senhor, nas minhas orações. Dizia para o Senhor: Senhor, me apresenta os teus amigos, me apresenta pessoas que vão me escutar. Porque eu ouvia muito, quando eu fui diagnosticada com depressão, que era frescura, e isso dentro do ambiente familiar. Aqui em Altamira é eu e mais uma outra irmã, e os meus filhos. O meu filho mais velho não mora mais comigo, então é só eu e a Rebeca e Deus. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha família Vineyard. Não que na outra igreja onde eu congregava não tivessem comigo. Eles tiveram um papel muito importante nesse processo. Só que, como algumas pessoas mais próximas, eu sempre costumo dizer que as feridas que me ocasionaram sempre vieram das pessoas que eu mais amava. E eu não queria socializar com ninguém, por conta do que eu já ouvia das pessoas mais próximas de mim, que depressão era frescura, que eu tinha Deus, que eu tinha família, que eu tinha um marido. Então, para ela estava tudo certo. Não havia razão. Não havia razões para eu ter depressão. Sim. E tudo que a gente quer é ser escutado mesmo. Ainda hoje, eu falando com a Rebeca, eu disse para ela que eu me lembro que quando eu não tinha ninguém para conversar além de Deus, eu ligava para um 183, que é é o telefone que a gente pode ligar, que a gente pode conversar, pedir alguém para conversar, porque tinha momentos que eu não conseguia nem falar para o Senhor o que eu estava sentindo. Sim. Porque eu dei acesso para o Senhor entrar na minha vida só até na sala. E a sala do meu coração era até ali. Tá bom, Jesus, é até aqui que o Senhor vai entrar. Daqui para cá, deixa que eu resolvo. Querendo fazer na força do meu braço. Isso desde quando eu saí da casa da minha mãe. Uhum. Então, assim, eu sempre tentava resolver do meu jeito. Sim. Do jeito do Senhor, não. Tá bom, Senhor, deixa que eu faça. O Senhor vai entrar só até aqui. No quarto, no banheiro, na cozinha, o Senhor não tem entrada. Era exatamente isso que eu dizia para o Senhor quando eu tentava resolver as coisas do meu jeito. Quando eu busquei relacionamentos que eu negociei princípios e valores. Quando eu deixei a minha vida, que eu tinha entregue na mão do Senhor aos 25 anos, quando eu tirei da mão dele e coloquei na mão do homem. Porque eu queria incansavelmente ser reconhecida de alguma forma. Eu queria ser aprovada. Porque com a saída do meu pai de casa, aos 7 anos, meu pai ele me aprovava. Ele falava palavras de afirmação para mim. Uma palavra que eu já não recebia da minha mãe. Eu tive um relacionamento muito quebrado com a minha mãe. Uhum. E isso me causou anos de dores. Anos me arrastando. Só que a gente esquece, vai esquecendo, a gente vai vivendo. A gente vai engavetando a dor e vai viver, porque não dá para viver todo o tempo chorando. Tem dias que não tem tempo nem para chorar. Sim. Então a gente vai vivendo. E quando eu cheguei aqui na Vineyard, eu cheguei quebrada. Porque eu já vinha há muitos anos, eu conhecia Jesus. Aliás, Jesus me conhecia, mas eu não conhecia o Jesus que eu conheço hoje. Sim. E como foi esse processo, esse início, essa jornada de permitir o coração ser curado? O que foi importante para você nessa jornada aqui dentro? Eu já estava muito cansada. Eu verdadeiramente, assim, passei a querer a minha vida de volta. Porque até eu estar aqui em Altamira, eu me recordo de uma Lisley com vida, com alegria. Eu tinha um sorriso, eu dava gargalhada, eu socializava. Porque verdadeiramente eu estava entregue ao primeiro amor com Jesus.
E como eu falei, quando eu tirei esse poder do Senhor e coloquei na mão do homem, tudo mudou. Sim. A gente não sente os abusos, a gente não percebe. A gente simplesmente, não, foi só isso aqui, foi só uma palavra, não tem nada a ver, vai melhorar. E aí eu já estava cansada de estar naquela situação que eu estava, porque tudo que aconteceu comigo lá atrás, eu repliquei nos meus filhos. Eu magoei os meus filhos, meu filho João Vitor, minha filha Rebeca. De alguma maneira, eu repliquei tudo que aconteceu comigo nos meus filhos. Sim. E teve vários momentos em qual meu filho mais velho dizia: mãe, a senhora tem que dar um jeito na sua vida. A senhora não pode viver assim. Principalmente dentro do relacionamento. Só que eu tinha uma dependência emocional dessa pessoa muito grande. E eu não conseguia enxergar isso. E quando essa pessoa foi embora da minha vida, eu me vi totalmente sozinha mesmo com a Rebeca aqui. Conheci a Vineyard. E eu cheguei aqui no dia 15 de setembro de 2024. Setembro Amarelo no ano passado. Setembro Amarelo do ano passado. Sim. Era o testemunho da Camila. E uma amiga que o Senhor me apresentou. E aqui eu passei a vir, desde esse dia eu passei a frequentar aqui. E eu ajoelhei para o Senhor e disse: Senhor, me dá uma luz, porque eu já estava novamente pensando em tirar a minha vida. Por quê? Porque, mais uma vez, eu estava na tentativa de ter um relacionamento que não era da vontade do Senhor. Então, eu disse: Senhor, me ajuda, porque está difícil. E o Senhor disse assim: deixa ir. Não tenta pela força do teu braço. Porque você já viu o que aconteceu com você. Eu falo assim porque o Senhor, eu converso com o Senhor como se eu estivesse conversando com o Senhor aqui. Uhum. O Senhor falou nitidamente no meu coração: deixa ir. Você já sabe como é que é quando você teima. E eu, tudo bem. Me concentrei e comecei a querer viver o novo, porque eu já estava cansada. O meu coração, a minha alma, a minha mente já não aguentava mais. E eu dizia assim que eu não queria, e eu sempre falo isso para os meus filhos, que eu não quero mais cair na mesma coisa que eu caí antes, no fundo de uma cama, sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem alegria. Sim. Você encontrou um grupo de apoio que pudesse te ouvir, que pudesse sentar e falar do teu coração? Eu passei a vir e eu não queria me socializar com ninguém, porque eu não queria que ninguém me julgasse. Então, eu achava que se eu fosse contar sobre o que eu estava sentindo, eu iria ser novamente julgada. Então, eu passei a vir sem ter contato com ninguém. E outubro, final de outubro, acredito, ou meio de outubro, começaram a anunciar sobre o encontro com Deus. E eu disse: eu quero esse encontro. Eu quero saber, Senhor, por que eu rodo, vou para ali, vou para cá, e eu não consigo sair dessa mesmice, eu não consigo ter uma alegria verdadeira no meu coração. Eu fui para o encontro com Deus. No encontro com Deus eu consegui detectar, principalmente na questão da maternidade e da paternidade, mas a maternidade ela falou mais alto, né? E como eu tinha um relacionamento realmente quebrado com a minha mãe, ali foi verdadeiramente o Senhor. Sim. Quando eu voltei do encontro com Deus, eu refiz a minha aliança com o Senhor lá. Eu sentei ali naquele cantinho, falei com a pastora Elke, perguntei dela o que eu poderia fazer para servir. Ela pegou no meu ombro e disse: calma, Lisli, deixa a gente cuidar de você. E eu senti firmeza no que ela falou, mas mesmo assim, ainda assim, com o pé atrás, com pessoas. Estava nos corredores aqui, e eu encontrei uma irmã em Cristo, a irmã Nerilda, né, que eu conheci lá atrás, que não servia Jesus ainda, conheci ela ainda não servia Jesus, e aqui, quando eu encontrei, fiquei muito feliz, ela disse: vamos para o grupo caseiro, lá na casa da Edinalva.
que era na época era a Shirley, hoje a Edinalva e a Selma. E aí eu disse, vamos. Fomos para lá. Cheguei lá, tinha uma moça testemunhando sobre o Águas Vivas. E aí eu fiquei curiosa, eu falei, o que é Águas Vivas? E não podia falar muito, mas a irmã Neruda falou assim, só vai que é bom, é muito profundo, eu nunca fui, mas eu acredito que é bom, eu vou me inscrever também. E em novembro saiu a inscrição. E eu estava num ônibus indo para Fortaleza, que como eu já tinha refeito algumas rotas, né, para estar na presença do Senhor, para estar bem espiritualmente, emocionalmente na presença do Senhor, eu convidei Jesus para ser meu convidado especial para o meu aniversário. E fui passar esse aniversário eu e Cristo. E foi assim, o melhor aniversário que eu já passei na minha vida. Uhum. E o Senhor ministrou no meu coração. Falou para mim que era um momento de doer como nunca, para não doer nunca mais. Amém. E eu me inscrevi, passou, teve o processo. No jornada, eu identifiquei que eu não tinha perdoado ninguém. E que a dor que eu sentia ainda estava latente e eu precisava curar aquilo. Uhum. Foi muito difícil, eu relutei, porque o nosso coração, ele é enganoso. Uhum. E eu achava assim, como eu tinha engavetado a dor, como eu tinha passado pelo processo de estar tentando me curar da depressão, da ansiedade, eu achava que estava tudo certo, eu achava que eu tinha perdoado pessoas, eu achava que eu não precisava mais liberar perdão para ninguém. Que o coração estava saudável, né? E é aí que a gente se engana. Cristo, né, olha mais profundo. O Senhor, ele vai na raiz. Sim. Ele vai no nosso Sim. íntimo mesmo. Então, no jornada, eu identifiquei e teve processo para passar para ser classificado para o Águas Vivas. Uhum. E eu já estava aqui fazendo a obra na mídia, servindo o reino, sirvo o reino de todo o meu coração, Sim. com muita gratidão ao Senhor. E dentro do Águas Vivas, eu conheci a verdadeira Lisli, que eu não conhecia ela, eu não me conhecia. Você se permitiu Eu me permiti. conhecer. Eu permiti o Senhor ter acesso a áreas da minha vida que eu não deixava Ele ter, que eu achava que estava tudo certo. Sim. Eu consegui identificar que eu usava muitas máscaras. Eu tinha aquela síndrome da boazinha. Eu deixava todo mundo decidir por mim, eu deixava todo mundo falar por mim, eu deixava todo mundo fazer tudo por mim. Eu não tinha voz ativa. Até para me escolher uma roupa, eu precisava da opinião dos outros. Eu identifiquei que eu tive muitos abusadores emocionalmente, e isso também se dá no ambiente familiar. Muitas pessoas emocionalmente abusaram, e eu não sabia dizer não para essas pessoas. Eu dizia sim, mas eu sofria, porque eu não sabia dizer não, porque eu não queria desagradar. E isso tem uma raiz, é algo lá de trás. E foi fácil falar sobre isso para alguém? Abrir o coração para alguém? Não foi fácil. Principalmente porque é um grupo, né? A gente se reúne em grupos. E, assim, algumas vezes, ou seja, todas as vezes quase, eu relutei muito. Porque eu cheguei a sentir ódio naquele momento da figura masculina. Eu senti a aversão deles por tudo que eles tinham feito. De todos os homens, eu culpei todos. Eu não consegui aqui, quando estavam os homens aqui no paredão, eu não consegui orar por eles, porque eu sentia aversão. Então, foi muito difícil eu reconhecer que eu necessitava liberar perdão e entregar na cruz. Mas após ser acolhida, falar do coração, como é o sentimento de cura, de perdão, de leveza? Eu hoje estou mais leve, né? Eu ainda pego um pouco pesado comigo, eu ainda cobro os meus filhos, porque é uma vida toda.
Hoje eu tenho 41 anos. Não é fácil a gente se desfazer de laços que a gente foi habituado a fazer e a deixar, tipo, em 4, 5 meses, que é o processo do Águas Vivas. Sim. Você ainda toma medicamento hoje para controlar a ansiedade? Não. Para a glória do Senhor, nesse processo do Águas Vivas, o que é mais maravilhoso, eu tomava uma medicação há 12 anos. 12 anos eu tomava uma medicação para me dopar. Quando eu sentia que vinha uma crise de ansiedade ou tinha algum gatilho, eu tomava essa medicação, que eu comecei a tomar para emagrecer. E aí, então, eu estudei sobre ela e eu vi que ela tinha um efeito de anestesiar. Então, eu me anestesiava para não ter que sentir crise de ansiedade, para não ter que sentir dor. Então, eu tomava essa medicação e quando eu entrei no Águas Vivas, não passava nem pela minha cabeça, não tinha cogitação de deixar essa medicação. E no processo da Águas Vivas, logo no início, a medicação acabou. Eu fiquei sem tomar ela, acho que uns 20 dias, e não dei conta disso. Não dei conta. Eu fui mexer na minha bolsa, eu tenho uma bolsa bem, bem funda, e eu fui mexer nela e eu achei o vidro. Quando eu sacudi, eu falei, tá vazia. Aí pera lá. Fui fazer as contas, eu já estava mais de 20 dias sem tomar. Eu digo, mas eu vou esperar mais um pouco, porque tudo liga o espiritual, o emocional e o físico. Tudo liga. Então, eu na dúvida, né, o inimigo colocando na minha mente, se eu realmente estava curada daquela medicação. Sim. Você experimentou o que nós vimos em Provérbios agora, né? Um coração saudável, ele traz vida emocional, traz vida física, inclusive, né? O interior saudável, ele traz vida física para nós. Foi o que você experimentou. Isso, aí bom, aqui eu acho que... Aí eu comecei a dormir bem. Eu não dormia, pastor. Eu me dopava. Eu literalmente andava uma Leslie zumbi. Eu não tinha vida. Eu me dopava porque eu achava muito difícil ter que lidar com as minhas dores, com as pessoas, com as críticas. Então, eu literalmente cheguei dentro dessa igreja, uma Leslie viciada, numa medicação que me fazia esquecer de tudo aquilo que eu estava passando. Sim. E quando eu contei que dentro do processo da Águas Vivas, eu contei que eu estava livre da medicação e podendo dormir, porque eu não dormia. Eu passava a noite bolando. Eu não dormia, literalmente, eu passei anos da minha vida sem saber o que era um sono profundo. E eu comecei a dormir bem, eu comecei a não tomar mais a medicação, e nem cogitar a ideia de pedir a medicação. Dentro do processo da Águas Vivas, eu consegui redignificar meu relacionamento com a minha mãe. Hoje nós somos best friends. Que bênção, graças a Deus. Inclusive, tem vezes que eu tiro brincadeira com ela, né? E nós somos seres humanos falhos. É improvável quase a gente não ser falho. Mas eu tiro às vezes brincadeira com ela e ela me respeita, menina, que eu sou tua mãe. Às vezes até esqueço. Hoje, eu não sinto mais o bloqueio de contar para minha mãe o que eu não contava antes. Hoje eu não sinto mais esse bloqueio. Sim. Como é a vida com Deus hoje da Leslie? Qualidade de vida interior. Pastor, eu estou no processo. Eu estou me permitindo todos os dias um pouco. Amém. Eu estou realmente buscando a minha paz, porque eu não acredito numa vida sem paz e sem Deus. Se você não tem Deus, você não tem paz. Eu verdadeiramente hoje tenho o prazer de voltar para minha casa e eu fico lá. Eu gosto da minha casa, eu gosto do meu canto. Ainda que muitas vezes eu queira lá arrastar o velho homem, espera lá, eu estou no processo aqui. Porque antes eu me cobrava demais para querer ser uma Leslie perfeita que eu não conseguia. Uhum. Não, a gente não consegue ser 100% perfeito só Cristo. Então eu estou no processo e Sim. Hoje eu estou indo com calma. Amém. Mas Amém. eu verdadeiramente
O que Cristo fez na minha vida, medicina nenhuma conseguiu fazer, porque eu rodava há anos. Mas eu só consegui fazer isso quando eu permiti que o Senhor entrasse na minha casa inteira, que foi o meu coração. Enquanto Amém. eu não permiti isso, nada funcionou. Amém. Amém. Importantíssimo a gente falar que nesse processo todo ela teve um acompanhamento de profissionais de medicina, profissionais da área da psicologia que foram muito importantes na ajuda nesse processo todo. Então, nós como igreja reconhecemos o papel importantíssimo e essencial que a medicina tem, que a psicologia tem, os terapeutas têm, e essas três áreas elas caminham juntas, e uma complementa a outra, e tudo ajuda para nos trazer saúde emocional, física e espiritual. Amém? Muito obrigado por esse testemunho. Eu queria, junto, orar com a igreja agora. Queria convidar você a ficar de pé para orar com a gente. Eu não quero que você saia daqui nessa noite sem a gente orar por você, diante de um Deus que é capaz de tocar o nosso interior e transformar histórias. A história minha foi transformada, da Lisley e de tantos outros, e a sua história pode ser transformada também. Amém? Então, sim. Eu fiz uma carta aberta. Inclusive, Vanusa, obrigada, viu? Quero lhe dizer, Lisley, que eu estou orgulhosa de você. Eu, de antigamente, suportou tudo para que você renascesse. Hoje escrevo para a mulher que um dia acreditou que não teria forças para continuar. Que chorava em silêncio, se sentia vazia e pensava que jamais seria capaz de sorrir de verdade outra vez. Você teve coragem para enfrentar suas dores quando você já não as suportava mais. Teve coragem de dizer a Jesus que não aguentava mais se ver da maneira como se via. Insignificante e frágil, dizendo sim quando queria dizer não, se diminuindo para caber em lugares e em corações. Teve coragem de se desfazer das máscaras da mentira, do engano. Hoje você não mais necessita dizer sim quando quer dizer não, para agradar o mundo enquanto o seu mundo estava desabando. Hoje você não precisa se anular, ser a boazinha e dizer sim para tudo e para todos enquanto você morria por dentro buscando aceitação. Hoje o não é não sem explicação, sem sofrimento, apenas não. E o sim é convicto de sim, sem dúvida, sem que precise ser dito por pressão, porque você entendeu que o sim dito sem pressão se torna, de uma forma natural, libertador. Você hoje sorri de verdade, sem vazios na alma, sem tentar esconder a dor oculta da alma e do coração, porque ela não está mais lá. Hoje você aprendeu o caminho. Hoje você sabe que sua vida é preciosa. E eu quero te dizer, Lisley, que você tem o seu valor e que finalmente você entendeu quem você é para Cristo. E ao meu Jesus, assim como em muitas orações eu fico sem palavras para te descrever e descrever o teu mensurável amor, não posso deixar de declarar quem és em minha vida. A depressão tentou me calar, mas Cristo me deu uma nova canção. O peso virou leveza, a escuridão se transformou em luz, a ferida se tornou testemunho, e hoje, ao olhar para trás, vejo que ainda não estou como eu gostaria de estar. Porém, eu estou exatamente onde Deus queria me colocar, de pé, inteira e cheia de esperança. Porque Deus não me poupou da dor, mas me ensinou a viver depois dela. Jesus me amou no meu pior momento, e isso foi uma decisão tomada lá na cruz. Jesus ficou quando eu perdi o controle. Ele ficou quando eu disse que não aguentava mais. Ele ficou quando ninguém me entendeu, me ouviu, quando todos foram embora. Jesus teve acesso ao mais profundo da minha alma, o que nunca revelei a ninguém. Jesus ficou sem jogar na minha cara, sussurrando, disse: você pode até pensar que não merece, mas eu decidi ficar para cuidar de você. E no fim das contas eu entendi que o amor de Jesus não depende do que eu faço, mas depende de quem Ele é. E Ele é o único que fica quando todos vão embora. Amém.
Como está o seu coração hoje? Jesus quer tocar o seu coração. Ainda que você diga, eu estou bem, mas se você realmente não está, você não precisa dizer isso para Ele. Ele ama você. E Ele quer tocar o seu coração para deixar você verdadeiramente bem. Assim como a história da Lisley, nossa, a gente tenta ir resolvendo as coisas por si só. Outras vezes a gente só abafa algumas dores e deixa quieto. Mas isso vai adoecendo o nosso coração por dentro. Vai adoecendo nossas emoções. É por isso que Cristo em todo o tempo apontava para a gente olhar para o nosso coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente orar junto. E depois eu vou convidar você para me orar por você, se você quiser, aqui na frente. Se você sentir que Deus está te chamando para isso. Senhor, eu quero orar nesse momento. O Senhor é um Pai que nos ama tanto, que o teu olhar está diretamente ligado ao nosso interior. Não há nada que nós possamos fazer que impressione o Senhor. Nada. Não há nada na nossa aparência que impressione. A única coisa que impressiona o Senhor é a nossa honestidade em dizer a Ti, me ajuda, eu não estou bem. Pai, me ajuda, o meu coração não está bem. O Senhor pode estender a Tua mão sobre o meu coração. Vem no meu coração. Ainda que eu tenha dito muitas vezes que eu estou bem, que eu dou conta de resolver a minha vida, o Senhor sabe que não. E eu quero o teu toque no meu coração nessa noite. Eu quero sentir esperança. Eu quero sentir vontade de viver novamente. Eu quero ter um coração leve, um coração perdoado, um coração aceito. Eu quero ter um coração feliz, como nós aprendemos em Provérbios 17 nessa noite. Eu quero me encontrar comigo mesmo, Senhor. Eu quero acordar todos os dias com uma razão para viver. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Se você precisa de oração, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu e nossos irmãos aqui da igreja, nós queremos orar por você. Se você precisa de oração, vem aqui. Eu não quero que você saia daqui como você chegou hoje, porque Deus ama você. E Ele quer estender a mão sobre o seu coração, sobre a sua vida. Ele ama você. Ele é o médico e Ele é o remédio para todos nós. Então você pode vir aqui, se você quer oração,
Venha, venha. Nossos irmãos, por gentileza, venham orar. Temos várias pessoas aqui na frente. Porque Jesus se importa com o seu coração, com o coração que só Ele conhece. E você conhece também. Além de tudo, além de todos, você conhece o seu coração. E o alvo de Jesus é ajudar você com o coração. É acessar aquilo que ninguém pode acessar, nem nós homens podemos acessar, só Ele. Só Ele pode acessar. É ir no mais profundo, onde ninguém consegue chegar. Porque Ele te ama. Porque Ele ama você. Se Jesus está tocando no seu coração, chamando você para receber oração, venha, não fique aí. Ele te ama. Ele quer deixar o teu coração leve, quer ajudar você a voltar a sorrir. Venha, receba. A oração profunda que pode chegar na sua alma, no mais profundo do seu ser. Espírito Santo de Deus, vem no mais profundo, Senhor. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu Espírito sei Santo de que Deus, estás, e um dia voltarás do céu pra nos vem, buscar. Senhor. Pra sempre reinarás. Vem, Senhor. Só em ti confiarei, eu nada Vem, Senhor. temerei. Em frente eu irei, pois eu sei Vem, Senhor. que estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Vem, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala conosco, Senhor. Toca, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem no mais profundo, no mais profundo do nosso ser. Vem, Senhor. Vem no mais profundo do nosso ser.
Onde só o Senhor pode chegar, aonde só o Senhor pode vir. Vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Profundamente, vem e fala conosco, Senhor. Toca no mais profundo do nosso ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No mais profundo do nosso ser. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo amor que o Senhor tem conosco, pelo teu olhar profundo para dentro do nosso coração. Obrigado, Deus. O Senhor não está olhando a aparência, mas o Senhor está olhando para dentro, aonde é a vida verdadeira. E eu te agradeço pelo teu toque e olhar de amor para cada um de nós. Vem e toca profundamente cada vez mais, Senhor. Nós somos a tua igreja e nós estamos aqui para sermos a cada dia mais curados e transformados para a tua glória. Nós te agradecemos, amado Espírito Santo de Deus, pela tua doce presença, pelo discernimento, pela revelação, pela cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo.